Olá, estrategistas do marketing contemporâneo de negócios. Bem-vindos ao nono Comarque Brasil 2024. Eu sou Jennifer Tartarini e juntos nós estaremos aqui para aprender um pouco mais sobre esse marketing consciente. A gente vai explorar esse fascinante e dinâmico mundo do marketing contemporâneo. Eu já quero chamar você, convidar você que é líder, você que é empreendedor, você que é profissional do marketing, você que é profissional alinhado à tecnologia e inovação, já pode chegar que tem muita coisa boa para a gente aprender juntos e também explorar. Eu gostaria de começar já agradecendo aqui a Rede Economia, a nossa patrocinadora oficial deste evento. Obrigada. A ABMN também, a Associação Brasileira de Marketing e Negócios, por fomentar um marketing mais consciente, sustentável, através da realização deste evento. E a SPM, onde mora o coração dos publicitários, né? Obrigado por essa oportunidade. Gente, muita gente está ali atrás perguntando como que eu faço para me associar à ABMN. Então, vamos lá, a hora é agora. É só entrar no site www.abmn.com.br, gente. Vocês vão lá na categoria Pessoa Física, na aba Membresia. Clica em Associe-se. Ó, muito rápido, muito fácil e vale a pena conferir as vantagens exclusivas. Então, vamos para o nosso tema? Tá muito interessante, a gente já estava começando a conversar aqui, né? Interessantíssimo. Hoje a gente tem um tema ESG, né, que não é só uma sigla. Antes eu vou apresentar o meu convidado especial, que está dividindo essa bancada aqui comigo, Luiz Antônio. Como é que se pronuncia esse sobrenome? Gaulia. Gaulia mesmo? Isso. Ah, ótimo. Consultor em ESG, gestão de crises em comunicação para sustentabilidade, é professor da FGV e da SPM em São Paulo, é isso mesmo? Mas tem uma trajetória grande aqui que eu estou vendo, é membro do comitê. Fala um pouquinho dessa sua trajetória, além de jornalista, publicitário, mestre em comunicação. Olha só que coisa boa. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Jennifer. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, acompanhando. É um prazer estar aqui. Realmente é uma iniciativa inovadora, sempre muito importante para esse olhar de aprendizado sobre o ESG, que a ABMN está fazendo, junto com a SPM, patrocínio aí da Rede Economia. A minha trajetória é de comunicação, eu sempre fui um profissional de comunicação, voltado à comunicação. Fiz algumas cursos e pós-graduações, o mestrado em comunicação social. Também sou psicanalista, porque tem muito a ver com comunicação humana, relacionamento, é verdade. entender a questão da psicologia humana, de como a gente toma decisões, como muitas vezes o nosso racional é afetado pelo emocional e a gente nem percebe. É verdade. Então, tudo isso contribui hoje para eu trabalhar nessa área de consultoria e dando aula também. E estando junto aí aos alunos, porque eu acredito que isso é um aprendizado. Todas as questões têm que ser olhadas pelo viés do aprendizado, da educação, para você ter maior consciência. Começando o aprendizado pelo autoconhecimento. A gente estava falando aqui antes de começarmos, né, que o indivíduo precisa se conhecer seus valores, conhecer suas crenças de fato, quais são os seus limites, para poder, então, abraçar causas com a verdadeira credibilidade. Que estejam alinhados ali, né? Com os seus propósito valores, de vida, isso com aí. os seus valores, e não ser incoerente. Nós somos incoerentes por natureza, a gente fala uma coisa, faz outra, mas isso é uma questão mais envolvendo a psicologia. Mas então o indivíduo ele tem que ter a responsabilidade pelo que ele fala, ele tem que estar implicado com aquilo que ele fala. Se ele vai realmente ser um ativista ambiental, ele tem que começar em casa, ele tem que começar nos seus hábitos individuais, ele tem que ver o que ele gosta de consumir, como ele consome, quais são as escolhas que ele faz. E a gente estava falando sobre essas bandeiras, né? Tem gente que coloca lá, sou ambientalista, tá usando lá uma jaqueta de couro, tá maltratando os animais na rua, e vira uma bandeira, uma moda. Mas esse termo, ESG, ele não é só uma sigla, né? Ele tem sido diferencial no mercado para as empresas que adotam esse modelo de gestão. Conta um pouco mais sobre esse modelo de gestão, essa adoção das novas empresas para essa estratégia, que é pensou em sustentabilidade, pensou ESG. ESG não, ESG. Isso, então, ESG seria quase que como um desdobramento da sustentabilidade. Alguns anos atrás a gente falava sobre desenvolvimento sustentável, através de um documento da ONU lá chamado Nosso Futuro Comum,
que era não destruir os recursos e preservar o planeta para as próximas gerações. Isso seria o desenvolvimento sustentável. O ESG se torna ali uma proposta, principalmente encampada também pelo Kofi Annan, que foi secretário-geral das Nações Unidas, em que ele convida, se não me engano, 50 das maiores empresas financeiras do mundo, os investidores de peso pesado com alcance global, para assinar um documento que trazia ali alguns critérios, alguns padrões ESG. O I de meio ambiente, de environment, de inglês, o S de social, ou seja, o social, as pessoas, e o G de governança corporativa, porque você pode ser ambientalmente correto, né, ter um discurso ali de social, de gerar empregos, mas você pode também ter uma governança ali baseada em uma ética desonesta. Então, está desviando recursos financeiros e, aparentemente, salvando o planeta. Então, é uma questão de coerência, sim, é uma questão de valores e de comprometimento com aquilo que você está falando. É o talk the walk e o walk the talk, né? Os americanos têm um termo que é exatamente, você fala o que faz e faz o que fala. Perfeito. Né? Então, essa é a questão da coerência. Então, o ESG está dentro hoje, o mercado está vendo valor, né, sobre isso. As boas práticas estão sendo adotadas, de fato. A prestação de contas, de indicadores, ou seja, você tem diferentes tipos de negócios com diferentes indicadores, porque não adianta botar todas as empresas, pequenas, médias e grandes, desses diferentes segmentos de atuação econômica no mesmo saco e querer dar a mesma solução para todo mundo. Não tem como. E aí assim como o ser humano é exclusivo, também precisa ter esse pensamento de exclusividade, né? Bem humanizado, para essa questão empresarial também, né? Jennifer, das empresas. Você falou exatamente. Assim como cada ser humano é singular, cada pessoa é única. Nós temos algumas questões vivemos em sociedade, evidentemente, né? Nós somos gregários, digamos assim. Precisamos das relações humanas, mas nós temos sonhos individuais, questões individuais. Daí a necessidade de você, para ser um consumidor consciente, começar pelo autoconhecimento. Quem é você enquanto indivíduo? Por que você consome o que consome? Por que você toma as decisões que tem tomado? Quem faz a tua cabeça? Onde você se informa? O que você está lendo? O que a tua cabeça está pensando? Quais são os seus valores? Né? Os valores inegociáveis que você tem enquanto indivíduo. É aí que eu vejo também um papel, desculpa até o corte aqui, Imagina. um papel importante das empresas até, porque é esse cara que está ali, que às vezes não tem esse pensamento de sustentabilidade, né, um pensamento consciente. Aí vamos supor que ele arruma um emprego em uma empresa que tem esse pensamento e que investe em treinamento e que motiva esses funcionários, esses colaboradores a vestir a camisa, a viver essas práticas. Mudança de mentalidade. Então, ali vai começando a fazer aquela mudança, né? É como as sinapses neurais. Sim. Vai conectando aquilo ali. Então, é aquele rapaz que começou a trabalhar na minha empresa, que talvez não tinha esse pensamento, voltou para casa com um pensamento novo, com uma mente mais expandida e impactou o vizinho, começou a mudar as suas práticas dentro de casa, primeiramente, claro, impactou o parente e foi, né? E é importante isso também, né? Tem a pessoa em si, tem a empresa, todo mundo tem uma importância dentro desse contexto aí, né? Todo mundo tem papéis e responsabilidades. Papéis e responsabilidades. Você falou da autorresponsabilidade, né? Eu digo que responsabilidade é a habilidade de resposta. Então, você, Jennifer, colocou uma coisa muito importante. Então, a questão econômica nunca pode ser separada dos nossos sonhos. Então, está lá um indivíduo que está desempregado há 2 anos, a ele, na primeira oportunidade que tem para se empregar, ele entra na primeira empresa que o contrata. E aí ele descobre lá dentro que os valores da empresa não são iguais os dele, e aí ele começa a entrar em conflito. Daqui a 2, 3 meses ele está falando mal do patrão que o contratou. É verdade. Então ele resolveu um problema econômico, mas não teve o mindset, né? Isso aí. Da cultura organizacional, não o conquistou. Já está em conflito. Então, para ele evitar isso é muito difícil quando você envolve uma questão econômica. Se o teu orçamento está curto, você vai querer comprar o mais barato e não vai comprar aquele produto sustentável, aquele produto, um alimento orgânico, Sim. porque é o triplo do preço.
Então você tem questões aí econômicas envolvidas Fortes, né? sempre, muito Exatamente. fortes, que impactam nas nossas decisões. Por isso eu Impactam. comecei a falar, opa, bati aqui no microfone. Mas por isso que realmente foi importante. A gente começou falando isso aqui no off, né? Sobre essa questão econômica, né? Tem aquela pessoa ali que, querendo ou não, ela precisa trazer o sustento para dentro de casa, aí o chefe de família, e que precisa se condicionar porque ele precisa arrumar um emprego, e às vezes não está alinhado ali aos valores, aos princípios dele, né? Aquilo que ele tem como visão, mas ele precisa daquilo. Ele precisa, né, ganhar um dinheirinho dele, a sobrevivência, a questão da sobrevivência, E realmente. economia vem lá, a raiz é oikos, né? E isso se refere à administração do lar. Então, quando a gente fala economia, não é economia, não, é a administração do lar. Isso aí. Como é que você, qual é o teu lar? Primeiro o lar, realmente, da tua família. Isso. Depois, do teu prédio. E aí tem que descer na reunião de condomínio para saber quais são os problemas do prédio. Você não vai querer salvar a Amazônia se você mal resolve o problema da tua rua, do teu prédio, sabe? Então, são questões de coerência e de você realmente perceber o alcance e o limite que você tem enquanto cidadão. E eu acredito que, olha, cidadãos melhores podem ser profissionais melhores. Então, se você cumpre tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres, então vai passear com o seu cachorro, o que você faz quando ele suja a rua? Tem que limpar, porque tem outro vizinho. Então, a gente está vivendo em sociedade, é você respeitar também o outro que está ali. E aí cuidar. Ah, não, é a prefeitura que vai cuidar. A prefeitura vai cuidar, mas ela vai cobrar um IPTU mais alto para cuidar daquilo que você poderia cuidar. Os americanos têm muito isso nos Estados Unidos, né, nas cidades, essa visão comunitária. Eles evitam que o legislador, que o órgão regulador, que o governo interfira no dia a dia deles, porque vai sair mais caro. Ah, isso aqui... Mas olha a mentalidade, né? Ele já tem esse pensamento, essa visão. E muitas vezes a gente vê isso nem dentro dos condomínios. Você vai na reunião de condomínio e não aparece ninguém. Aí o síndico vai lá e aumenta a cota, o pessoal reclama. Mas por que ele aumentou? Tem que acompanhar, tem que cuidar da nossa casa. Depois você pode dar passos maiores para, olha, entrar em grandes causas. Vou salvar a Amazônia. Você conhece a Amazônia? Onde é que você mora? Pô, eu moro a 10 mil quilômetros da Amazônia. Não tenho ideia do que seja. Não que não seja uma grande bandeira. É vital, é importante. Mas em que nível eu realmente vou atuar ali? Qual é o meu grau de influência? Eu tenho ali... Nós estamos prestes a ter eleições municipais. Está mergulhado dentro das campanhas, está conhecendo o seu candidato a vereador, para pegar o telefone dele e falar o que você vai fazer. Qual é a legislação que você vai criar? Isso aí. Né? Você falou sobre legislação, sobre países e tal, sobre essa cultura, né? Lá fora, eles já não fazem isso porque sabem que o IPTU vai vir mais caro, né, e tal. Talvez, você acha que seria interessante começar a colocar a questão da legislação, alguma questão de punição, ser um pouco mais punitivo? Ou, assim, vamos para um mundo ideal. As pessoas deveriam, por livre e espontânea vontade, já ter essa consciência e ir se conscientizando. Eu acredito que a gente está caminhando, né? A passos de formiguinha, mas estamos, né? Mas talvez esse empurrãozinho de uma punição ali, talvez no condomínio, ó, se jogar, deixar as fezes do cachorrinho lá, vai receber uma punição. Você está entendendo? Jogar o lixo na rua. A punição, ela gera também uma consciência ruim, negativa, né? É a punição, sabe? É a cenourinha na frente da carinha do burro, né? Tem uma ilustração que é isso. O chicotinho, ele vai correndo atrás da cenoura, mas a punição também seria uma questão legislativa, da lei, o peso da lei, o poder de polícia do Estado. É importante, sim, mas eu acredito em educar as pessoas. Perfeito. E as pessoas terem ciência dos seus atos. E o educar começa pelo autoconhecimento. Eu tenho essa visão humanista, eu tenho uma holística, né? Uma aversão a que o Estado entre punindo. Claro que ele precisa punir criminosos, psicopatas. Precisa haver limite, regras. Mas, assim, quanto mais leis em cima do cidadão, e ele vai continuar cometendo os deslizes. Porque você tem hoje, por exemplo, não dirija embriagado. Quantidade de acidentes que ainda tem, quantas campanhas já foram feitas? Será que as pessoas não sabem? Não. Elas fizeram uma escolha consciente. Exato. Elas optaram por um caminho de risco. Qual é a punição? Não adianta a punição.
aquele sujeito ali, ou aquela motorista, ou aquele motorista, fez o que tinha que fazer, porque ele escolheu. Ele sabe dos riscos. Então, eu acho Quer que dizer, as punições elas podem a gente fazer já as coisas tem um permanecerem como calhamaço, a gente estão, já tem um né? calhamaço de leis que não É. funcionam. E precisa ser Aqui a gente tem realmente uma coisa mudado. muito louca que chama assim, essa lei não vai pegar. Por quê? É o excesso de leis. Ou você se torna uma pessoa que tem o autoconhecimento e você sabe onde eu posso pecar. É mais ou menos sem colocar religião, mas Isso aí. colocando. Por que eu pequei? Uhum, Porque foi gostoso, deu um prazer. uhum. Então você escolheu aquilo. Foi uma Mas eu não decisão. sabia. No fundo, você sabia. Uhum. A gente sabe o que é certo e é errado. E isso, com as mídias sociais, né, as mídias digitais, se aflorou de uma forma gigantesca. Verdade. Hoje, um garoto de 12 anos, eu, quando tinha 12 anos, eu era um bobão completo. Eu não sabia de nada. Hoje em dia, Hoje, né? um garoto de 12 anos, com um smartphone na mão, ele tem um mundo ao seu alcance. Exatamente. Então, é uma ferramenta poderosíssima de educação, de conscientização. Ótimo. E É ele verdade. está antenado com os problemas do mundo. Enfim. Não, e essa Esse tema é educação, muito perfeito, muito perfeito. E essa educação precisa começar de casa, né? Bom, o exemplo vem de casa, né? A primeira autoridade que você encontra como sendo aquela figura do pai e da mãe são os que nos influenciam. Por isso, novamente, autoconhecimento. Exatamente. Vá fazer, eu sou psicanalista, e vá fazer uma psicanálise, porque você começa a descobrir quais são os meus pressupostos, quais são os meus preconceitos, quais são os meus traumas, quais são os gatilhos mentais que vão me tirar do sério, que eu vou sentir raiva, de repente, de ser criticado, eu vou sentir um ciúme exagerado ali da minha namorada. Por que isso vai acontecer? Eu preciso ter um autoconhecimento. É importante. Pô, mas isso está tão longe do SG, Gáulia? Não, isso está dentro, porque SG também é uma questão humana. Porque o S, não é por acaso que o S, a letrinha do S, está entre o E e o G. O social, as pessoas estão ali para decidir qual a governança corporativa que elas querem fazer, quais as leis que elas vão seguir, se vão realmente respeitar, cuidar do meio ambiente, se elas vão se cuidar enquanto indivíduos, né? Como é que elas vão respeitar as outras pessoas. Então, o S é a chave da questão. O problema é sempre... Estou me lembrando aqui, falando com você, e com os nossos ouvintes e espectadores, da questão do canudo. Vamos proibir os canudos de plástico, porque eles estão lá na praia, estão matando os peixes e as tartarugas. Mas quem levou o canudo até lá? O canudo não foi andando sozinho até a praia. É a questão das leis punitivas, que, na verdade, adiantou? É a expansão da mentalidade. Precisa haver essa mudança de mentalidade, essa revolução. Então, as nossas escolhas, elas estão hoje como um grande dilema civilizatório. E aí você leva isso no nível de governantes, de decisores que têm realmente impactos globais. É isso aí. As decisões que eles estão tomando estão afetando a vida do cidadão comum. Daquele índio lá na sua reserva indígena, de um quilombola, de um cidadão de periferia, de um cidadão de grande centro. Quanto mais poder, maior a sua responsabilidade. Isso é o preceito do Peter Parker, o Homem-Aranha. Né? Quanto maior o teu poder, maior a tua responsabilidade. Isso tem que ter um nível, senão a gente coloca o indivíduo... Precisa ter um ponto de equilíbrio aí, né? Precisa ter um ponto de equilíbrio. Nem o excesso, nem a falta. Exatamente. Agora, buscar o conhecimento o tempo todo, porque o conhecimento liberta. Dizem que a ignorância é uma bênção. Eu sou totalmente contra esse lema aí que eu já escutei. O conhecimento liberta. E aí você vê, olha, puxa vida, eu também faço erros. Eu não sou uma pessoa tão boa assim. E aí você fala, peraí, então eu vou diminuir um pouco o meu nível de julgamento, porque isso é uma outra coisa que veio com a internet, com as mídias digitais, né? O poder de crítica. Diminuiu-se o poder de elogio quando uma empresa acerta as coisas, tem um produto bom. Aí eles vão procurar o erro, tá? Mas espera aí, não é tão certinho assim, deixa eu... Né? Então, tudo é questão de aprendizado, de autoconhecimento e buscar realmente entender por que nós estamos do jeito que estamos. Qual o meu papel aqui enquanto indivíduo e cidadão nessa sociedade? Porque, por exemplo, nós nos acostumamos, nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, para quem não conhece, eu vivi há décadas atrás, quando começou a se colocar grades nas casas e nos condomínios.
Hoje, todo mundo que já nasceu dessa nova geração, você é muito nova, já está convivendo com a grade achando, nossa, tem grade até na escola. Como tem grade na escola? Que Como escola é assim? essa que está Exatamente. gradeada? Que inimigo é esse que vai entrar ali na escola, vai destruir um Não deveria patrimônio ser de uma assim. biblioteca? E nós nos acostumamos a esse tipo de coisa. Isso está errado. Isso está completamente errado. Tem o mito da caverna, né? De Sócrates. Não. Sim, tem um mito, É. mas aí é Mas- uma outra história. E Porque fala sobre essa prisão também, um pouco dessa prisão de mente, né? E um pouco o medo das pessoas acharem que o inimigo e não ter medo de arriscar, de conhecer o novo, o o conhecimento, ele é uma conhecimento. luz de sabedoria. Então, o mito da caverna é mais ou menos isso. A pessoa vai lá para É de fora. Sócrates esse É mito? Platão. É Platão, né? Platão. É Platão. Aproveitando um pouquinho esse gancho aí, Claro. que a gente fala sobre os impactos, você falou sobre os impactos aí das empresas e que está realmente trazendo um reflexo, está refletindo nas pessoas, né? Nos seres humanos aqui, a galera da ponta, né? Agora, como essas empresas, se tratando de um âmbito, de um contexto onde a sociedade ela já está dentro das redes sociais o tempo todo, são formadores de opinião, críticos, né? Aqueles críticos, né? E ali eles realmente buscam esse defeito, vamos dizer assim, naquela empresa. Não é tão certinho assim, mas como que essa empresa, através de uma boa brand, né, ela pode estar comunicando para esse consumidor aí, que se diz talvez consciente e que talvez até converta essa mentalidade dele. Não, realmente, eu estou aqui, ó, impugnando, mas, na verdade, é uma boa prática. Olha, Jennifer, falando de branding, o branding é muito mais do que um logotipo, uma programação visual organizada. É bom a gente esclarecer isso, né, antes de mais nada. Isso. Branding hoje ele tem uma questão estética, mas também tem a questão ética. Ele tem a questão de uma cultura organizacional que foi... comunicação, né? É muita comunicação, Muita. mas também são os modelos de gestão que ela atua, Certo. como ela pensa, como ela age, como ela dialoga. Tudo isso está dentro do modelo de branding. Se uma marca é mais sisuda que a outra, isso é uma característica de cada marca. Por exemplo, não dá para todo mundo ser Google, né? Chegar lá, você num determinado tipo de negócio e ter aqueles puffs coloridos ou uma mesa de sinuca, não combina. Então, se eu vou num banco, eu quero talvez uma solidez, uma sisudez, uma segurança que esteja ali representada no branding dessa companhia. Enquanto em outros lugares eu quero uma coisa mais jovial, mais alegre, mais aberta. Então, isso são características das marcas. E elas atraem os seus consumidores. Isso. Os seus clientes, os seus diferentes stakeholders, que é outra palavra aí do bem universo comum do da marketing. sustentabilidade, inclusive. Mas é importante que cada empresa conheça as suas características e o seu negócio. Então, vamos dar um exemplo aqui, uma empresa que não trabalha em nada com o meio ambiente, que é um escritório de advocacia, daqui a pouco vai patrocinar, sei lá, o rinoceronte do zoológico. É uma causa justa? Mas será que tem a ver? Por que ela talvez não trabalhe uma questão essa ligação de aí, direitos humanos numa determinada comunidade? Olha, Estaria perfeito. mais alinhado com o seu negócio. Uma mineradora. Com certeza, uma mineradora tem impactos ambientais muito grandes. Para quem está assistindo aí, importante. é importante. Aí você tem um pequeno negócio. Puxa, eu não sei o que fazer. Se você já conseguir pagar a sua folha de pagamento de salário dos seus funcionários em dia, isso já é ESG. Isso já vale, sabe, tem um peso enorme. Quantos pequenos empresários querem fazer parte do salvar o planeta, mas não tem fôlego. O Brasil é um país hostil ao empreendedor. Você vai montar um negócio aqui, você é um herói. Você vai gerar emprego, você vai pagar impostos. Então, isso já é uma questão ESG muito valiosa. Mas parece que todo mundo agora tem que trabalhar pelo urso polar. Não dá, desculpa, é uma grande causa, mas não tem fôlego. O pequeno médio empresário está absorto numa carga tributária gigantesca e na sobrevivência do dia a dia do negócio dele. Então, é verdade. Isso você muito que é importante. dono de empresa aí, pequenas empresas, já pega essa dica. Olha essa chave aí boa pra caramba. E completando esse assunto que a gente já está falando de brand, a partir disso que você acabou de dizer, quais seriam, então, as estratégias, só para passar para o pessoal deixar claro, às vezes, assim, eles querem construir na mente, assim,
definir uma estratégia de brand que seja eficaz para alinhar as práticas ESG? Teria ali para a identidade da marca? Né? Essa brand, Então, você ESG, hoje eu vou. estratégia de brand. Né? Estratégia de branding é você criar uma marca, primeiro, confiável. Você cumpre as suas promessas, o que você tem prometido através da tua comunicação. Ah, o meu é o melhor produto do meu bairro. Será? Em que indicadores comprovam isso? Perfeito. Ah, aqui o preço é o mais baixo de todos. Perfeito, isso é uma proposta de branding. Está alinhada ao ESG? Tá, porque a questão econômica ela está envolvida ali. Ah, eu vou fazer uma empresa, um supermercado conectado aqui, o mercadinho aqui do bairro, conectado diretamente com a questão da reciclagem, porque eu vi que está gerando muito lixo. Então, ok. Então, é uma pauta que seja acessível e conectada ao seu negócio. Um passo pequeno de cada vez. Não adianta tentar abraçar o mundo. São muitas ideias e às vezes porque não tem fazer... fôlego. O pequeno empresário não vai ter recursos, não vai ter mão de obra, é tudo muito caro. Então ele precisa, primeiro, garantir que não vai demitir todo mundo. Manter ali a sua equipe. Questão da folha de pagamento, né? Que Folha você falou. de pagamento. E o pessoal feliz, trabalhando feliz. Motiva, por quê? né? Por que trabalhar feliz? Para atender bem o cliente. A pior coisa é quando você entra numa empresa, está lá o pessoal sisudo. Com sorriso ou sem sorriso, é o mesmo preço. Então, voltamos lá à história do rapaz que depois de 2 anos conseguiu um emprego, 3 meses depois está falando mal do patrão porque acha que está ganhando pouco. Será que ele já esqueceu como ele estava desempregado, como era a realidade dele? Verdade. Então, essas questões de coerência. Então, para o pequeno negócio só prometa o que realmente você vai cumprir. Perfeito. Para a gente finalizar, então, vamos falar do futuro, né? Vamos futuro. Uma última pergunta aqui para a gente finalizar. Já estamos até estourando o nosso tempo, mas não poderia deixar de perguntar isso aqui. As oportunidades, então, de crescimento para esse pequeno empresário, esse pequeno empreendedor. Claro que a gente fala da maneira macro também, mas eu acredito que esse tipo de pensamento, essas práticas, sustentabilidade, né? As grandes empresas elas já têm se conscientizado, já está se tornando comum, né? Vamos dizer assim. Agora aquele pequeno precisa se conscientizar. As oportunidades de crescimento para eles eles querem adotar essas estratégias, essas práticas sustentáveis e responsáveis. Olha, eu falei de stakeholder, né? Sim. Hoje, a rede de stakeholders é muito maior do que simplesmente o cliente. É como se todo stakeholder fosse um cliente em potencial. Sim. Quando você percebe isso, né? Essa pessoa que está ali nessa tua rede, nesse ecossistema da qual essa empresa faz parte, todo mundo influencia e é influenciado pelas ações da organização. A começar de dentro para fora. Tratar bem os seus funcionários, treiná-los, capacitá-los para que eles cumpram a promessa da empresa para atender o cliente. O primeiro stakeholder mais importante de um pequeno negócio é o cliente. Então você tem que saber vender. Quando ele chega lá no teu restaurante, na tua lojinha ou no teu site, você tem que saber atendê-lo e cumprir aquela promessa. Ah, eu vou entregar em 24 horas. Em 24 horas, estaremos esperando o produto. Não chegou, eu vou reclamar. Daí você tem o Código de Defesa do Consumidor. Para quê? Promessas não cumpridas. É muito difícil, porque muitas vezes pequenas empresas são familiares, são aquelas pessoas que, olha, eu tenho uma ideia, a minha avó cozinha torta, eu vou vender torta na rua, torta de chocolate vende pra caramba aqui no prédio. E terceiriza muito também a questão das entregas, e depende de uma outra pessoa para entregar, né? Eu vou terceirizar isso aqui, não tem a própria pessoa que vai lá e entrega da própria família. Então, eu me lembro agora, estou falando que um colega ficou desempregado e começou a vender pizza. A esposa fazia pizza e ele saía para vender. Era um negócio de louco, ele chegava exausto em casa. Meu Deus, eu tinha imagina. Agora, na última hora, lá à noite, a última pizza que ele fez já estava com o prazo de validade vencido. Mas ele é um pequeno empreendedor. Então, é uma outra realidade do que uma multinacional global, que tem acesso a capital de giro, tem acesso a investimentos de uma forma global. E mesmo assim, essas grandes empresas têm problemas, têm crises enormes. Agora eu fico pensando, como motivar esse amigo da pizza aí, hein?
Seria algo assim Mas o desafiador. empreendedor, ele é automotivável, Porque já está no sangue, ele né? se torna o dono do negócio. E isso é uma coisa que A o sensação brasileiro de é dono, demais. pensamento de dono. Você se tornou o teu próprio patrão, você faz as tuas regras, você faz o teu horário, você conquista os Perfeito, clientes. O brasileiro é um empreendedor nato. Nato. Podemos ver as favelas, por exemplo. Como se vai verdade. construindo. O pessoal fala, poxa, mas está construindo. Isso é sinal de empreendedorismo. Empreendedorismo. Está bem construído, está mal construído, mas as pessoas estão empreendendo naquele local paupérrimo, digamos assim. Isso Já é uma fica aí uma característica. dica até, né, para os pequenos empreendedores, né? Aproveitando, porque foi a pergunta, essa oportunidade de crescimento para os pequenos, fazer seus funcionários terem a sensação de dono da empresa, Perfeito. né? Mas aí ele vai ser o meu concorrente. Vai, que bom, deixa ele ser seu concorrente. Você vai estar Isso aí, com é um uma risco que a gente corre vantagem também, né? competitiva na frente Isso dele, aí. porque você o treinou, o capacitou e você vai ser o exemplo eterno daquela pessoa. Então, isso é uma responsabilidade social dentro dos limites de uma pequena empresa. E isso é que dá certo. E o Brasil, a maior quantidade de empregos no Brasil não são das megacorporações, mas dos pequenos e médios negócios familiares, inclusive. Sim, é verdade. Eles é que giram e produzem postos de trabalho. Então, essa turma brasileira merece aplauso nisso, porque é um guerreiro. Verdade, Luiz. Perfeita colocação. Estamos chegando no fim, né, gente? Batemos o nosso horário aqui, mas olha, muito obrigada mesmo, Luiz, por esse conteúdo rico que você trouxe aqui pra gente. Agradecer novamente a nossa patrocinadora também, Rede Economia. Ela que está fomentando aí esse marketing mais consciente, mais sustentável, através desse canal, tá, gente? E a gente se encontra logo mais. Eu espero vocês, hein? Muito obrigado.